No século XIX, dois gigantes do pensamento se preparavam para um embate: Allan Kardec, o pedagogo racional que codificou o espiritismo em Paris, e Dom Pantaleão Montserrat e Navarro, o novo bispo de Barcelona, guardião da tradição católica. Kardec, longe de ser um místico, propunha uma filosofia baseada em observação e lógica, prometendo esperança e progresso moral por meio da reencarnação. O bispo, recém-empossado, via a verdade como algo revelado e protegido pela Igreja, não como resultado de experimentos ou debates. Eles nunca se encontraram pessoalmente, mas suas ideias colidiriam com força em Barcelona. O Espiritismo oferecia uma conexão direta com o mundo espiritual, desafiando a autoridade da Igreja como única intermediária entre Deus e os homens. O confronto era inevitável. Razão contra a fé. Uma nova filosofia contra o poder estabelecido. Kardec representava a busca moderna por compreensão espiritual. O bispo, a defesa intransigente da tradição religiosa. Barcelona se tornaria o palco desse choque de paradigmas. O embate não era apenas pessoal, mas uma batalha entre eras, a lógica do espiritismo contra o dogma católico. O conflito já estava em curso antes mesmo da chegada do bispo, e a cidade sentia a tensão no ar. O que estava em jogo era o futuro da fé e da razão em uma Europa em transformação. O espiritismo de Kardec ameaçava a estrutura da Igreja, enquanto o bispo se preparava para defender seu rebanho. Assim, Barcelona se tornaria o campo de batalha de uma guerra de ideias. Os primeiros tiros já haviam sido disparados, e a cidade jamais seria a mesma. O duelo entre Kardec e o bispo era, acima de tudo, o retrato de uma época em ebulição. Barcelona, nos anos 1860, era um caldeirão de ideias novas e tradição católica rígida. A tensão entre inovação e conservadorismo era palpável, pronta para explodir. Em 1861, a cidade testemunhou um auto de fé moderno. 300 livros espíritas, muitos de Kardec, foram queimados por ordem do bispo anterior. O objetivo era purificar a cidade e erradicar o espiritismo, mas o efeito foi o oposto. O escândalo ecoou pela Europa, transformando os livros queimados em símbolos de resistência. O fogo não destruiu a ideia, fortaleceu-a. O espiritismo ganhou aura de martírio e atraiu ainda mais curiosos e simpatizantes. Quando Montserrat e Navarro assumiu, encontrou uma cidade onde o espiritismo prosperava em segredo. A repressão havia falhado. Era hora de uma nova estratégia. O bispo decidiu combater o espiritismo não mais com fogo, mas com palavras e argumentos. Ele usaria sua autoridade para desmontar a doutrina de Kardec, tentando expô-la como fraude e ameaça à fé. A cidade estava dividida e o clima era de expectativa e confronto iminente. O passado de intolerância só havia tornado o espiritismo mais resiliente. O bispo precisava de uma abordagem mais sofisticada para enfrentar o novo inimigo. O palco estava montado para uma batalha intelectual sem precedentes. Barcelona era agora símbolo de uma luta maior: tradição versus modernidade. O próximo movimento do bispo definiria o rumo desse embate. O bispo Montserrat e Navarro agiu rápido, publicando um ataque contundente ao espiritismo no Meneus-du. Ele condenou a doutrina como superstição perigosa e incompatível com a fé cristã. Alertou que qualquer envolvimento com o espiritismo era pecado grave. Para o bispo, não havia meio termo: ou se seguia a Igreja, ou se caía nas ilusões demoníacas do espiritismo. Ridicularizou a comunicação com os mortos, chamando-a de necromancia proibida pela Bíblia. Afirmou que os espíritos invocados eram, na verdade, demônios disfarçados. O artigo era mais que uma opinião, era uma declaração de guerra. O bispo queria tornar o espiritismo socialmente inaceitável e teologicamente tóxico. Sua mensagem era clara: não toleraria a presença dos espíritos em sua cidade. O confronto estava oficialmente lançado.
O bispo intensificou sua campanha com um panfleto, Instrução sobre os Erros do Espiritismo. Nele, atacava ponto a ponto as ideias de Kardec, traçando paralelos com antigas heresias já combatidas pela Igreja. Apresentava o Espiritismo como superstição disfarçada de ciência. Citava passagens bíblicas para refutar a reencarnação e outras doutrinas espíritas. O tom era de alerta, seguir Kardec era escolher o erro e o perigo espiritual. O panfleto era um chamado à defesa da fé tradicional. O bispo se posicionava como pastor protegendo seu rebanho dos lobos do espiritismo. O bispo não se limitou ao dogma, usou também a filosofia. Citou a Bíblia, especialmente Deuteronômio, para condenar a consulta a médiuns. Invocou Blaise Pascal, destacando a importância da fé diante do mistério, e criticou o espiritismo por tentar eliminar a incerteza essencial à crença. Para o bispo, o espiritismo era má religião e má filosofia. Os ensinamentos dos espíritos eram vistos como simplistas, sem a profundidade da revelação cristã. A Igreja, segundo ele, harmonizava fé e razão. Kardec não. O recado era direto. Espiritismo era superstição, não sabedoria. Apesar da repressão, a obra de Kardec conquistava multidões na Espanha. Era claro, lógico e acessível, respondendo às grandes questões da vida. Oferecia esperança, reencarnação e progresso, contrastando com o tom severo da Igreja. O livro circulava em salões, lares e grupos de estudo, espalhando-se rapidamente. Para o bispo, isso era intolerável. A doutrina que ele tentava suprimir só ganhava força. O sucesso do espiritismo era um símbolo de resistência e desafio à autoridade eclesiástica. A repressão só aumentava o apelo da nova filosofia. O movimento crescia, apesar de todas as tentativas de silenciamento. Para o bispo, Kardec não era um filósofo, mas um instrumento do mal. Ele via o espiritismo como uma ameaça demoníaca, não apenas um erro teológico. Kardec e seus seguidores afirmavam ser os verdadeiros cristãos, cumprindo o evangelho por meio da razão. Isso enfurecia o bispo, que rejeitava qualquer ligação entre espiritismo e cristianismo. Para ele, reencarnação e salvação por evolução eram opostos à doutrina católica. Os espíritos de Kardec eram, em sua visão, demônios disfarçados, enganando almas. Sua missão era clara: proteger a cidade do que via como influência demoníaca. Sem sucesso com argumentos, o bispo recorreu ao poder, decretou a proibição total dos livros de Kardec. Ordenou que todo católico entregasse suas obras espíritas ao pároco local. A posse desses livros era considerada pecado grave. O decreto usava o confessionário e a pressão social para forçar a entrega. Era uma tentativa de isolar o espiritismo, removendo seu combustível intelectual. O bispo queria enterrar as ideias de Kardec nos depósitos da Igreja. Era um último esforço para conter o avanço da doutrina. Mas a repressão só tornava os livros mais valiosos e desejados. O decreto do bispo, como a queima de livros antes dele, falhou em erradicar o espiritismo. Muitos entregaram seus livros, mas outros resistiram, tornando-os relíquias clandestinas. O movimento se fortaleceu na adversidade, provando que ideias não se queimam nem se enterram. A repressão virou parte da narrativa de resistência dos espíritas. Kardec estava certo. Você pode queimar livros, mas não pode queimar ideias. O confronto em Barcelona virou símbolo de uma luta maior, tradição contra modernidade. O bispo lutou com todas as armas, mas não conseguiu deter o avanço das novas ideias. O episódio marcou a história da Igreja e do espiritismo na Espanha. Era o retrato de uma Europa em transformação, onde perguntas não podiam mais ser silenciadas. O legado desse embate ecoaria muito além de seus protagonistas. No próximo vídeo, abordaremos Que se abram as cortinas.
Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!